Olá pessoal, beleza? Vamos agora então para uma das partes mais importantes do nosso curso, que é você aprender a escrever aquilo que o exercício está falando na forma de equação, tá? Então presta bem atenção nessa aula que ela é bem importante. Então vamos lá. A primeira questão aqui a gente vai só escrever exatamente o que ele está falando na forma de uma expressão, tá? A gente nem vai mexer com a equação primeiro não, só para você ter uma noção do todo aqui, ó. O triplo de um número, eu não sei que número que é, o número vai ser x, então o triplo dele é 3 vezes ele, ou seja, 3x. O triplo de um número, vírgula, mais 1, então é o triplo de um número, vírgula, ou seja, primeiro você faz o triplo, depois você soma 1. Se não tivesse a vírgula, seria o triplo de um número mais 1, aí seria assim, seria 3 vezes x mais 1. Se não tivesse a vírgula, seria 3, abre parênteses, vezes x mais 1, porque primeiro você somaria, seria um número mais 1, e depois seria o triplo dele. Mas como tem a vírgula, primeiro você faz o triplo, depois soma. Um número par, sempre falar um número par é 2x, porque 2 vezes alguma coisa sempre é par. Lembrando que o seu número vai ser 2x e não 1x. Tá? E quando vai ser um ímpar? Vai ser 2x mais 1, porque se o 2x é par, o consecutivo, que é o próximo, ele é ímpar. O consecutivo de um número natural consecutivo é o próximo, então é o x mais 1. O consecutivo do consecutivo, então o consecutivo é x mais 1, eu somo mais 1 de novo, o consecutivo do consecutivo ficaria x mais 2. Deixa eu colocar aqui do lado. Beleza? Então essas coisinhas que a gente vai se acostumando. Vamos ver como é que isso aparece nas equações. Vamos lá. Ó, a soma de dois números naturais consecutivos é 11. Então eu tenho um dos números é x e o outro número é o consecutivo, é o x mais 1. E ele falou que a soma deles é 11. Então eu vou escrever o que ele falou. A soma deles, o x mais o x mais 1 é 11. Isso aqui virou a equação do primeiro grau. Tá? A soma de dois números naturais consecutivos. Um deles é x, o outro dele é x mais 1. É o consecutivo do x, é o x mais 1. Então a soma dos dois dá 11. A soma dos dois é igual a 11. Então fica 2x é igual a 11 menos 1. 1 passa negativo, né? Então fica 2x igual a 10. Fica x igual a 10 dividido por 2. Então, o x fica igual a 5. Então, um dos números é 5, que é o x, e o outro dos números vai ser x, o outro é x mais 1, ou seja, 5 mais 1 vai ser 6. Ele pediu o produto dos números, então 5 vezes 6 dá 30, e essa aqui seria a nossa resposta, acabou aqui a questão. Beleza? Então, é isso que a gente faz direitinho, no jeito que ele vai falando, eu vou escrevendo, tá bom? Eu vou identificando quem é cada um e vou escrevendo. Determine 3 números inteiros e consecutivos cuja soma vale menos 39. Se eles são inteiros e consecutivos, um é x, o outro é x mais 1, e o consecutivo do consecutivo vai dar o x mais 2. Ele falou que a soma vale menos 39. Então, o x mais 1 mais x mais 2 é igual a menos 39. Então, fica x mais x mais x dá 3x, mais 3, que é 1 mais 2, é igual a menos 39. Então, 3x é igual a menos 39, e o 3 passa para o outro lado, ele passa negativo, passa menos 3. Então, 3x é igual a menos 42, porque menos 39 e menos 32 tem o mesmo sinal, então a gente soma e mantém o sinal. Então, o x é menos 42 dividido por 3. O x é menos 1, né? Porque menos com mais aqui do 3 aqui de baixo é menos, aqui é a divisão, sinais diferentes dá sinal negativo. Então, fica 1, sobra 12 menos 14. Esse é o valor do x. Como ele pediu os números, então um seria menos 14, o outro é menos 14 mais 1, que dá menos 13, e o outro é menos 14 mais 2 seria menos 12. Então, aqui acabou a nossa questão. Esses seriam os 3 números que ele pediu. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos seguindo. 3 números pares consecutivos. Espera aí. O primeiro é 2x. O primeiro é o número par. Aí, muita gente acha que o segundo seria 2x mais 1. Só que se eu fizesse 2x mais 1, o 2x mais 1 é um número ímpar. Ele falou 3 números pares consecutivos. Então, quem é o consecutivo, por exemplo, de 4? É o 6. Você tem que somar 2, consecutivo par do 4, né? Então, aqui seria 2x mais 2 e o outro seria 2x mais 4. Tá certo? Eu fui somando de 2 em 2 para ter os números pares
consecutivos. Então, eu somei aqui 2x mais 2x mais 2 mais 2x mais 4. Ele falou que a soma daria 138. Então, vou colocar aqui a soma 138. A manhãzinha era essa, não era 2x, 2x mais 1, 2x mais 2. Era 2x, soma 2, soma 2. Você tem os consecutivos pares. Então, ficou 2x mais 2x mais 2x dá 6x, igual a 138. E o 2 mais 4 passa negativo. Menos 2, menos 4. Fica 6x igual a 132, que é o 138 menos 2 menos 4. Então, o x é 132 dividido por 6. O x seria 22, né? O x seria 22. Lembrando que x não é o seu número. Os seus números são x, aliás, 2x, 2x mais 2 e 2x mais 4. Então, 2x seria 2 vezes 2, daria 40, 2 vezes 22 daria 44. O próximo seria o 46, são 3 números pares consecutivos. Então, o consecutivo par do 44 é o 46 e o consecutivo par do 46 é o 48. Beleza? Então, essa é a nossa questão. Fechamos aqui, beleza? Então, vamos seguindo, né, pessoal? Vamos lá. Próxima questão. Bom, 3 números naturais consecutivos são colocados em ordem decrescente. Olha o cuidado aqui, em decrescente. Então, os números eram x, x mais 1 e x mais 2, só que foram colocados em ordem decrescente. Então, vai ficar x mais 2, x mais 1 e x. Agora eu vou fazer a segunda parte do exercício que ele vai falando e eu vou escrevendo o que ele está falando. Presta atenção, muita gente fica tentando pensar aqui o que vai ser, como é que é. Não, equação a gente monta, vai escrevendo na ordem que o exercício vai falando. Sabe-se que o triplo do primeiro, quem é o primeiro aqui? O x mais 2, então é o triplo dele. Agora cuidado, é o triplo de x mais 2. Tem que colocar entre parênteses, porque o 3 está multiplicando ele todo. Beleza, o triplo de x mais 2 diminuído da metade do segundo, ou seja, menos. Quem é o segundo? X mais 1. X mais 1, metade, é passar dividido por 2. Aumentado, ou seja, mais o dobro do terceiro. Quem é o terceiro? O terceiro é o x, o dobro de x, dá como resultado 127. Então, você vai só escrevendo o que o exercício falou. Bom, aqui eu estou vendo que eu vou tirar o MMC, coloco um aqui, coloca um aqui, o MMC vai dar 2, então passa o MMC aqui 2, 2 dividido por 1, 2, vezes aqui. Então, ficou 2 vezes o 3 vezes o x mais 2. Muito cuidado, viu? Muita gente acha que tem que fazer o 2 dividido por 1 multiplicar por 3, depois fazer o 2 dividido por 1 e multiplicar pelo x mais 2. Não, isso aqui tudo é uma coisa só, você faz uma vez só. Tá tudo multiplicando aqui. 2 dividido por 2 aqui, 1 vezes, aqui ó, aqui o sinal é menos, então é menos 2 dividido por 2 dá 1. E abre o parênteses e coloca o x mais 1. Aqui é onde são os dois lugares que o pessoal costuma errar aqui, tá? 2 dividido por 1, 2, vezes o 2x, fica 4x. 2 dividido por 1 dá 2, vezes o 127 dá 254. 254. Fiz o MMC dos dois lados, corta o MMC. Isso aqui vai ficar 6, né? O 2 vezes 3, 6, vezes o x, e depois o 6 vezes 2. Vai ficar 6x mais 12. O menos 1 multiplica o x e multiplica o 1, então aqui muita gente coloca menos x mais 1, na verdade é menos x menos 1, que o menos 1 multiplicou os dois, mais 4x igual a 254. Então aqui fica 6x menos x mais 4x, 6x menos x dá 5x, mais 4x dá 9x, o 12 menos 1 passa para o outro lado, o 12 e o menos 1 passa menos 12, mais 1. Então, 9x ficou igual a 254 menos 11, né? 254 menos 11. Então, o x ficou 243. Então, o x fica sendo 243 dividido por 9, que dá 27. Então, o x deu 27. Então, se o x é 27... um dos números vai ser 27 mais 2, 29, o outro vai ser 28 e o outro número vai ser o próprio 27. Substituindo aqui, colocando eles em ordem decrescente, seriam esses números aí, beleza? Então, vamos seguindo. Qual o número cuja soma com o seu triplo
é superior ao seu dobro em 28 unidades. Então, eu vou somar um número com o seu triplo, ou seja, o x mais 3x, é superior, mas a gente está sempre fazendo igualdade. É superior ao seu dobro. Quem é o seu dobro? 2x em 28 unidades. Então, se isso aqui é superior ao 2x em 28 unidades, para equilibrar a balança, eu somo 28 aqui no 2x. Por quê? Se isso aqui era superior em 28 unidades, eu tenho que colocar 28 do lado direito aqui para ficar igual, para esse lado esquerdo ser igual ao lado direito. Então, aquele cara que era menor, que era o 2x, ele era 28 unidades menor que o x mais 3x, ele tem que somar ali o 28, tá? Isso aqui é muito comum que vocês precisem, tá bom? É 10 centímetros maior, 10 centímetros menor. Então, por exemplo, minha altura, Edi, é 10 centímetros menor que a de outra pessoa. Por exemplo, o aluno A. Então, o Edi vai ser igual ao aluno A menos 10. Eu sou 10 a menos, então eu sou ele menos 10. Se eu fosse 10 centímetros a mais, seria o outro mais 10, tá certo? Então, se liguem nisso. Então, aqui resolvendo a equação, aqui fica 4x, o 2x passa para cá menos 2x, que fica igual a 28. Isso aqui fica 2x igual a 28, fica x igual a 28 sobre 2, fica x igual a 14, tá bom? Se você tentar fazer aqui, ó, o número 14 mais o triplo dele, o triplo de 14 é 42, é igual ao seu dobro, que é 28, mais 28. Então, isso aqui fica 56, é igual a 56, dá certinho. Fazendo a substituição aqui, você vê que dá certinho o 14, né? O número mais o seu triplo deu o outro número mais 28, né? Se você reparar, dá certinho, né? Porque isso aqui deu 56, e 56 é 28 unidades maior que o próprio 28 aqui, que era o dobro do número, tá bom? Vamos seguindo. Encontre 3 números de soma 220, tais que o primeiro deles, então eu tenho 3 números que a soma deles é 220, tais que o primeiro deles é ao mesmo tempo o triplo do segundo e o dobro do terceiro. Gente, olha só, se ele é o triplo do segundo, o segundo, ele é 1/3 do primeiro. A gente pode até fazer isso com mais incógnitas, tá? Que eu acho mais interessante para você visualizar. Então, o primeiro número é x, o segundo é y, o terceiro é z. Que a gente vai estar meio que entrando em sistema do primeiro grau, mas é bem tranquilo de você ver. Ó, tais que o primeiro deles, que é o x, ele é ao mesmo tempo o triplo do segundo e ele também é o dobro do terceiro. Então, o x é o triplo do segundo, é 3 vezes o segundo, e o dobro do terceiro, ou seja, 2 vezes o z. Então, se você passar o 3 dividindo aqui, ó, o y, ele fica o x sobre 3. Se você passar o 2 dividindo aqui, o z fica sendo o x sobre 2. Então, o primeiro é x, o segundo é x sobre 3 e o terceiro é x sobre 2. Porque o y é x sobre 3 e o z é x sobre 2. Agora, fazendo o que ele falou que a soma dos 3 é 220, então x mais x sobre 3 mais x sobre 2 é igual a 220. Vou fazer o MMC, que vai dar 6. Então, fica 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 3 dá 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 2 dá 3, mais x, 3x. E o 6 dividido por 1 dá 6 vezes 220. 6 vezes 220 dá 1.320. Fez o MMC dos dois lados, corta. Então, 6x mais 2x dá 8x, mais 3x dá 11x, igual a 1.320. Então, o x vai dar 1.320 dividido pelo 11. Eu, na verdade, eu não costumo fazer desse jeito que eu fiz aqui agora, não. Essa parte aqui, ó. Vou te mostrar aqui, vou fazer e vou voltar, te mostrar do jeito que eu faria aqui. Eu estou mostrando aqui para você que está começando não se assustar. Então, o x daria 120. Então, um dos números seria o x, que é 120. O outro seria 120 dividido por 3, que dá 40. E o outro 120 dividido por 2, que dá 60. Se você somar, 120 com 40 dá 160, mais o 60 dá 220. Nessa parte aqui, olha, eu vou voltar aqui, ó.
nessa parte aqui. Eu vou voltar tudo aqui para te mostrar como é que eu faço. Quando eu vejo aqui o 6 dividido por 1 dá 6 vezes 220, eu não faço. Eu deixo 220 vezes 6. Corto o MMC e faço aqui, ó, 6x mais 2x mais 3x dá 11x, que é igual a 220 vezes 6. Eu não faço a conta do 220 vezes 6, eu deixo. Por quê? Porque eu sei que eu vou passar ainda dividindo esse 11, sempre eu vou passar dividindo a soma do x aqui, e vai dar para simplificar e as contas vão ficar mais fáceis. Aqui, ó, 22 dividido por 11 dá 2, como tem um zero ainda, fica 20. Então, presta atenção como é que eu faço a conta. 220 dividido por 11, ó, 22 por 11 dá 2, como tem um zero ainda lá em cima, fica 20. Então, ficou 20 vezes 6, que dá 120. Muito mais fácil do que fazer 220 vezes 6 e depois ter que multiplicar, dividir por 11, tá? Você trabalha com números menores, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo. Encontro três números cuja soma é 170. Então, eu tenho três números, o x, o y e o z. Tais que o primeiro é o dobro do segundo, ou seja, ele é o dobro do y. E este, quem é este? O este é o segundo, ou seja, o segundo é o triplo do terceiro, é o triplo do z. Cuidado, hein? O este é o primeiro que ele é o último que ele falou aqui, que é o segundo. Se ele falasse aquele, seria o primeiro, que foi o primeiro que ele tinha falado. Então, quando eu falo este, eu olho o último cara que ele falou. Quando eu falo aquele, eu olho o primeiro cara que ele falou. Então, aqui a gente sabe que o y, jogo 2 dividindo, vai ser o x dividido por 2. Então, então agora eu já sei que o x vale x. Eu sei que o x vale x, o y vale x dividido por 2. E o z, olha só, o y vale x dividido por 2 é igual a 3z. Então, passo 3 dividindo, então eu faço assim, x sobre 2 dividido por 3 igual a z. Poderia fazer assim, mas é mais complicado. Olha só, se o 3 está multiplicando o z, ele passa aqui para baixo. Então, ele passaria aqui multiplicando de baixo aqui, que é o 2. É só isso. Mais fácil assim, ó. Então, aqui ficou x sobre 6 igual a z. Então, o outro número, que é o z, ficou x sobre 6. Tá? Não é muito mais fácil fazer assim? Está multiplicando aqui em cima, passa multiplicando de baixo do outro lado, do igual. Então, ele falou que a soma era 170. Então, o x mais o x mais 2 mais o x mais 6, a soma é 170. Então, MMC aqui, 6, vai ficar 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 6 dá 1 vezes x igual a 170. Está dividido por 1. 170 por 6 dá 6 vezes 170. Aliás, 6 dividido por 1 dá 6 vezes o 170 fica 170 vezes 6. Aquele esquema. Não vou fazer aqui. Então, aqui, ó, 6x mais 3x mais x dá 10x igual a 170 vezes 6. Então, o x vai ser 170 vezes 6 dividido pelo 10. O 10 que estava multiplicando o x passa dividindo. Corta o 0 com 0. Então, o x ficou 17 vezes 6. 17 vezes 6 dá 42 aqui, 102. E aí, acabou aqui o x. Achamos o valor de x. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, fechou. Vamos para a próxima questão. A soma de três números é 180. Calcule-os, eu falaria, se eu não sei os três números, eu chamaria de x mais y mais z igual a 180, tá? Mas antes disso, eu vou dar uma olhada no que ele falou dos três números. Mas eu já faria isso, x mais y mais z igual a 180. Sabendo que o primeiro, então eu tenho o x, o y e o z. O primeiro, que é o x, é o triplo do segundo. E este é o dobro do terceiro. Peraí que essa questão repetiu aqui, né, gente? Não, repetiu não, a outra era 170 a soma, né? Então, bem parecida, né? E este, quem é este? O segundo é o dobro do terceiro, o dobro de z. O terceiro é o z. Então, aqui a gente sabe que o y é x sobre 3. O y já é x sobre 3, então aqui é x sobre 3. E o y aqui é x sobre 3, que é igual a 2z. O 2 está multiplicando o z, passa multiplicando ali o denominador da fração do outro lado. Isso eu posso fazer, só que eu não tenho uma fração igual a um número ali,
uma coisa igual a outra. Não tem soma. Se tivesse um mais 2 aqui, aí não dava para fazer assim. Ou se tivesse um mais 2 aqui, mais alguma coisa, tá? É só uma coisa igual a outra. Não tem soma, não tem subtração. Aí você pode fazer assim direto. Então, o 2 passa multiplicando aqui o 3, vai ficar 6. Tá certo? Esse 2 já vem multiplicando o cara de baixo. Tá bom? Então, aqui fica z igual a x sobre 6. Ed, não gostei de fazer isso. Como é que eu faria? Você faria assim, ó, x sobre 3 dividido pelo 2, que o z estava multiplicando, o 2 estava multiplicando o z, ele passa dividindo o x mais 3. Passa dividindo para o outro lado. Então, ficaria x sobre 3. Aqui embaixo do 2 seria 1. Se não tem nada embaixo, é 1. Inverte a segunda, ficaria 1 sobre 2. Seria o z. Então, x vezes 1, x. 3 vezes 2, 6. Faria a divisão de fração. Repetiria a primeira, x sobre 3. E multiplicaria pelo invés da segunda, que é 1 sobre 2. Então, o z ficaria também assim. Muito mais fácil fazer do outro jeito. Mas se você prefere fazer assim, tudo bem, mas tenta abrir um pouquinho a cabeça para fazer do outro jeito que eu fiz agora. Então, a soma é 180, então o x mais o x sobre 3 mais o x sobre 6 é 180, a soma de todo mundo. MMC, 6. 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 3 dá 2, vezes x, 2x. 6 dividido por 6 dá 1, vezes x, x. E 6 dividido por 1, 6, vezes 180, eu ponho 180 vezes 6, não faço a conta. Então, aqui ficou 6x mais 2x mais x, dá 9x, igual a 180 vezes 6. O x vai ser 180 vezes 6 dividido por 9. O x, o 18 por 9 dá 2, com 0 fica 20. Então, 180 por 9 fica 20. 20 vezes 6 fica 120. 20 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Acrescento 0, fica 120. E acabou aqui, o x é 120. Se o x é 120, o x ficaria 120. O x sobre 3 daria 40. E o x sobre 6 daria 20. Se você somar 120 com 40, 180, é 160, mais 20 daria o 180. Bom, vamos fechar essa aula aqui com mais um aqui e a gente encerra, tá bom? Olha, determine um número cuja metade, ou seja, metade do número, o número é o x, cuja metade é x sobre 2. Adicionada a sua terça parte, o que é a sua terça parte? Né? Adicionar é somar. Terça parte é 1/3, é dividir por 3. Adicionada a sua quarta parte é o x sobre 4. Dá como resultado o mesmo número, ou seja, dá como resultado igual o mesmo número adicionado por 3. Essa é a questão. Então, eu fui só escrevendo que o exercício foi falando. MMC aqui é 1. Então, aliás, MMC não, o denominador aqui é 1. MMC entre 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Dá 2, dá 1, dá 3, dá 2. Dá 2, dá 1, dá 1, dá 3, dá 1. Dá 3, dá 1, dá 1 e dá 1. Então, o MMC deu 12. Então, 12 dividido por 2, 6 vezes x, 6x. 12 dividido por 3, 4 vezes x, 4x. 12 dividido por 4 dá 3 vezes o x, 3x. 12 dividido por 1 dá 12, que vai multiplicar o x mais 3, tá? Cortou o 12. E disse, se eu quisesse fazer um aqui e um aqui, fazer separado os dois, poderia? Poderia, não tem problema nenhum. Eu já fiz direto aqui, mas poderia também, tá? Fazer já isso aqui tudo. Então, 6x mais 4x mais 3x, isso aqui dá 13x, que é igual aqui, ó, ficou 12x mais 36. Então, 13x menos 12x é igual a 36, então ficou x igual a 36. Então, o x era 36. Se você fizesse, ó, 36 por 2 dá 18, mais 36 por 3 daria 12, mais 36 por 4 daria 9, é igual a 36 mais 3. Isso aqui ficaria 21 mais 18, 21 mais 18 daria 39, que fica igual a 39. Então, bateu certinho. Só substituir o x por 36 aqui em cima para conferir se estava certinho. Realmente deu. Então, a resposta seria essa mesmo. Beleza, gente? Vou fechar e a gente volta para mais uma aula com mais umas 10 questões desse tipo. A gente vai evoluindo, tá? As questões vão começar a ficar mais
complicadas, vão ter umas questões mais interessantes daqui a pouco. Até já!